Olá, bem-vindos a mais um podcast AutoGP, oferecimento Blanco Pneus, há 46 anos, cuidando bem do seu carro, e Colorado Concept, a sua loja premium de motos e carros da Baixada Santista. Olha, hoje tem muita velocidade, vamos falar da Fórmula 1, GP da Holanda, a Indy e a Stock Car, com o nosso jornalista Milton Alves, que lançou recentemente o Guia da Stock Car, a Bíblia da Stock Car. Bem-vindo, Milton Alves. Prazer em revê-lo. Muito obrigado. É muito bom estar de volta, encontrar os amigos aqui. Jornalista experiente, outro jornalista, Tony Vasconcelos, nosso comentarista de velocidade do AutoGP. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Carlão. Muito obrigado. Prazer em rever o Milton, viu? Feliz em ver o Blanco de novo aqui também, depois do Track Day. E vamos em frente. Velocidade é o que não falta. José Carlos Blanco, diretor do AutoGP da Blanco Pneus, mais uma vez. Tudo bem, Blanco? Tudo ótimo. Hoje, melhor ainda hoje com o Milton aqui, com essa fera. Esses dois mestres, o Tony, dois mestres do automobilismo. Quantos quilômetros, hein? Eu vou aprender muito hoje aqui. Aqui eu tô na Disneylandia aqui, eu que sou fanático por velocidade, com esses dois aqui, só aprendizado e história boa. A gente vai começar acelerando no GP da Holanda. Teve até de laranja, né, o Milton? Homenagem. Foi sem querer, Milton? Foi sem querer. Homenagem ao Verstappen, mas ao GP da Holanda, não ao Verstappen especificamente. No pódio, Norris, Antonelli e Russell. Que tal a corrida? Como é que vocês avaliam? Nos nossos grupos, todo mundo falava, vai ser uma corrida monótona e tal, mas acabou surpreendendo o resultado, o andamento da corrida, vocês? O resultado, para mim, não, nem tanto. Eu gostei muito de ver, eu estava comentando agora há pouco com o Tony, aquele quase final da segunda corrida, em que os três pilotos estavam próximos um do outro, um pegando vácuo com aquelas curvas inclinadas. Foi surpreendente positivamente. Gostei muito dessa corrida, que normalmente não é uma corrida assim que empolga, né? A corrida ficou 5 anos quando retornou, na mudança do circuito, que era um circuito maior, dos anos 70, quer dizer, dos anos 40 já tinha lá a corrida, mas depois na Fórmula 1, mais nos anos 70. E hoje esse circuito não traz corridas com tantas ultrapassagens. É a sprint, né? Você falou da sprint, né, meu Té? Foi muito lenta e tal, mas a vitória do Norris me surpreendeu pelo desempenho da McLaren. Porque apesar do vencedor nos últimos 5 anos ser um vencedor largando da pole, o Norris fez a pole e tinha tudo para ser da Mercedes, né? E mesmo assim, ele teve uma excelente recuperação, jogadas de boxe excelentes, coisa que não aconteceu com o Piastri, que deu um problema na parada dele, foi mais lenta, e o Norris ganhou. Então a McLaren está achando um bom caminho. Não adianta o Norris falar, olha, eu não tenho carro para ser campeão, não tenho carro para ser campeão. Ele já explicou para todo mundo para tirar o peso das costas dele. Mas claro que ele também não tem a pontuação muito legal no momento, mas ele já não quer falar sobre isso, porque é claro que a Mercedes tem um grande carro, né? E o Antonelli chegou ali para tentar brigar um pouco mais, apesar de segundo não ficou tão próximo. E aí tem as ordens da equipe, né, Carlos? Depois a gente continua, porque o Russell abriu para o Antonelli, eu achei interessante isso aí, e a Ferrari deu briga entre Hamilton e Leclerc, a gente pode falar disso, porque foi um negócio esquisito que aconteceu lá. Mais uma quentinha do dia, hein? Dá um problema aí na Ferrari. Estou vendo aqui agora qual é a classificação aqui, isso deve saber de cabeça. Antonelli, Russell... Não, isso... Não, você está falando o campeonato. O campeonato, mas a pontuação. O Russell está empatado com o Hamilton, mas tem mais vitórias. 59 pontos, né? Você falou eu queria saber o Norris. 1,59 para 2,42 Antonelli é menos de 100. Você lembra que o Verstappen buscou 100 o ano passado, né? No segundo semestre do ano passado, buscou 100 do Piastri, né? Tem muita corrida, pode acontecer. Se ela continuar andou muito bem, né, a McLaren. Mas é que também se o Antonelli chegar em segundo em todas, não resolve. E vamos combinar que o Antonelli tá guiando muito. É um molecão impressionante. Impressionante. Eu fazia tempo que eu não via em corridas em geral um cara chegar e dominar, né? E ele é muito novo, mas tem a vantagem de ter um pai que é do ramo, que nem o Verstappen tem o José Verstappen, o pai dele, o Antonelli, não lembro o primeiro nome dele, do pai do... Carlos, agora também... O Antonelli Sênior, né? Ele é do ramo, foi piloto, é dono de equipe, e deve estar chegando pro garoto e falar, ó, quando não dá para ganhar, vamos chegar em segundo, vamos aqui, vamos ali, né? Porque um cara chega numa situação dessa, um moleque novo,
se não tem ali alguém do lado, é muita pressão, né? Um nível desse de Fórmula 1 que você Não conhece. tenha dúvida que é muita pressão. E a gente estava comentando com o Tony, a gente observa uma cabeça muito boa dele. Exato. Isso. A gente observa que ele sabe a hora que... O que você falou. Pode ser que alguém tenha preparado ele antes, porque durante a corrida você não ouve a equipe falar, ó, tira o pé, vai devagar. É um absurdo falar vai devagar numa corrida de Fórmula 1, né? Mas ele tem alguma coisa em que fica claro que ele sabe o que está fazendo. Ele é frio, ele é calculista, no bom sentido, né? Frio e calculista. Ele domina a situação, ele corre com a calculadora, que a gente brinca, ele corre com a calculadora na mão e vai fazendo no painel, né? Foi um ótimo resultado para ele. Excelente. Tudo bem que o PS ganhou, mas está ali, ele está longe, o Russell, na frente do Russell. Perdeu na sprint, mas acho que no final acho que fizeram menos pontos no final da semana, porque acho que teve menos 3 na sprint, a menos, e 3 a mais, chegou em 18 a 15. Você ficou igual no Russell, e ainda com a moral da equipe pedir pro Russell deixar ele passar, né? Essa já dá aquela baixada de bola no Russell, né? A questão principal aí é que esse carro é um carro que essa geração atual da Fórmula 1 mais nova e a que está chegando entende melhor. Porque esse carro, eu digo que ele veio para ficar, gostem ou não gostem, ele só vai ser modificado. Essa ideia do presidente da FIA, o Ben Sulayem, que andou falando aí no V8 no futuro, e vamos voltar ao barulho do V8 não vai acontecer, porque as montadoras não querem. Então, as montadoras são fundamentais atualmente. A Honda, na Aston Martin, com uma nova versão do motor que já melhorou um pouquinho, apesar de ter problemas ainda. Temos a GM chegando em 29, porque a Cadillac anda lá atrás, né? De Ferrari. A Ferrari, que tudo bem, que essa até aceita o V8. Essa acho que é a única que aceita o V8. Pode ser. V12, então... O V12 era coisa. Eu aceitaria muito mais o V12. O V12. E temos aí a Mercedes, né? Que é o grande esquema, realmente, de todo o retorno da Mercedes na última, como equipe, né, na última década e meia, e já como motores há muito tempo na Fórmula 1. Então, esse carro, do jeito que ele está, o Antonelli entende ele melhor. Não é só ele, a gente nota isso em alguns pilotos. E alguns odeiam, como é o caso do Verstappen e outros, né? Imagina o Alonso, né? Então você tem o Alonso abomina, deve abominar. Mas mesmo assim chegou em nono, Ele vai, está tentando desenvolver mas o motor. Mas você vê, o Hamilton... Primeiro ponto do Alonso, né? O Hamilton... Tinha feito um ponto já. Tinha feito um, acho que... Precisa ver na Mônaco, corrida. Acho que em Mônaco, 2 pontinhos. Fez mais 2, 3 agora. Mas você vê o Hamilton. O Hamilton ressurgiu com esse modelo de carro. Sim. Ele ano passado... Mas aí é chassi. Ele se adaptou melhor nesse carro do que do ano passado. Ele chegou na Ferrari levando o pau do Leclerc e a torta à direita. Você sabe que esse carro chegou num limite tão radical de aerodinâmica, tão absurdo que eles tentam fazer para melhorar, que na Holanda tem a curva 3, que é aquela inclinada, que fizeram, inclinação, tudo bem. A trajetória melhor dela não é a melhor aerodinamicamente. Os caras estavam tomando ela para baixo, não no meio, um pouco mais embaixo, porque pela trajetória mais curta, a turbulência que cria entre o muro e o carro estava diminuindo a velocidade. Então chega nesse ponto de finesse. Veja outras questões que têm acontecido com esse motor com deployment, né, com a dupla combustão e elétrico. O que tem acontecido? Todo mundo que vê a corrida, para quem não viu, vou falar agora, o que o Verstappen reclama do downshift, da reduzida, que é o freio motor. Porque o carro precisa do freio motor, você trabalha o freio motor para, na reduzida, ajudar. Eu não consigo fazer downshift. Falou de novo nos treinos sexta-feira. O que acontece com esse carro? Da Red Bull, por exemplo, ele tem microtravagens. Tu acredita nisso? Ele tem microtravagens. Quando o cara faz o freio motor, para quem está de fora, ou para um cara menos experiente, pode parecer que você está conseguindo chegar num limite. Para o cara mais experiente, ele percebe que ele tem microtravagens na roda traseira. Na tração, você acredita nisso? Então o cara chega num ponto que os caras têm que chegar numa finesse tão grande que me parece que a maneira de pilotar de alguns pilotos, você lembrou bem do Hamilton, que já não estamos falando de criança, estamos falando de veterano, e de outros pilotos se adapta melhor.
O Verstappen cresceu também, né? O Norris é uma questão de carro, a gente viu que a McLaren evoluindo. Mas tu vê o Piastri está se apagando, né? O Piastri está se apagando porque ele já acho que vestiu a camisa do segundo piloto também. Ano passado ele quase foi campeão, estava lá na frente. A minha pergunta é esse carro novo se adapta mais, ou a nova geração, a geração Y, Z, Sim, Delta, Alfa, se adapta melhor atual ao carro ultra tecnológico ou é o quê? Eu acho que essa geração gosta mais. Acho que o Alonso, como veterano, o Hamilton como veterano, o Hülkenberg veterano, eles conseguem se adaptar, claro. Mas o gosto verdadeiro pela maneira como o carro desempenha, eu acho que os mais jovens têm mais, como o Norris, como o Piastri, como o Antonelli. A gente vê isso na própria Alpine, com o Gasly. Em função do videogame, talvez? Não sei. O videogame eu acho que tem um peso enorme nisso. Acho que o simulador, né? Você pode, por exemplo, o simulador. Mas começa com videogame. Com videogame. Você não começa com simulador. Você viu a história que o Hamilton odeia simulador. Sempre detestou. O Verstappen adora. O Verstappen gosta demais. É outra geração. Mas não é só isso. O Hamilton não gosta do simulador da fábrica. Que da fábrica. Ser uma não, coisa... é um negócio. Estão fazendo um novo agora. Ferrari da NASA mesmo, não, né? Que nem fala da NASA. Ele não gosta, e ele disse para todo mundo que todos os dados que ele adquiriu no simulador da Ferrari não batiam com nada do que ele fazia na pista. Ou seja, para ele não interessa. Mas para o Antonelli, coisa linda, né? Você viu o que fizeram com o Tsunoda. O Tsunoda não substituiu porque o Hadjar machucou o pulso para essa corrida da Holanda. Sim. Chamaram o Tsunoda. Ele estava na Grécia, lá cataram as férias do japonês, trouxeram ele para a Holanda. E levaram ele para a Inglaterra primeiro. Ele foi para o simulador da Red Bull. E fez um corridão. Quer dizer, estava adaptado já. Ele é piloto reserva, tudo bem. Tá aí, na tela a classificação. Classificação. Antonelli, fale aí. Meu locutor, por favor. Decline. Vamos lá, Kimi Antonelli em primeiro, 242 pontos. O Russell, 183, não é tanta diferença assim, né, Blanco? Empatados os dois. Aí já tem mais duas empatado vitórias com o aí. Hamilton. Qual é o critério aqui? É 25 vitórias. Vitórias, o Russell né? tem mais vitórias. Número de vitórias. Lando Norris, quarto, Leclerc, Verstappen. 5-9, 5-5. Inglaterra deitando e rolando entre os quatro. Três entre os quatro primeiros, né? E Itália, hein? Olha aqui o nosso irmão Colapinto. Tá na frente tá bem, 19. Tá na frente do nosso Bortoleto. Foi roubado, hein, o Colapinto lá em Milão, hein? Levaram tudo que ele tinha e mais alguma coisa. Hein? Um argentino, roubaram ele lá. Gente, até onde tem chance de título aqui? Até onde que eu posso falar? Até o Norris, né? O Leclerc por fora, só os três primeiros. Matematicamente, sim. Matematicamente, até o Piastri tem chance. Mas eu acho que se a McLaren realmente continuar subindo aí de desempenho, Norris para cima, Hamilton mais difícil, talvez, né? Tu acha? A Ferrari. Eu acho que a Ferrari não consegue. Se for na como é que chama? Nós estamos falando, né? Que tu nunca abandonar. Regularidade. Nós estamos falando do achismo. Apenas o Norris, para mim, vai passar o Hamilton. Estou aqui jogando no ar, tá bom, pessoal? Não estou falando aqui uma análise profunda. Estou jogando que a Ferrari não vai sustentar o desempenho que a McLaren teve na Hungria, antes das férias e agora depois das férias na Holanda. Eu nem lembrava, 2 vitórias seguidas. E eu não sou ferrarista, por isso que eu posso falar à vontade. Não sou ferrarista. Imagina. Mas olha, vai ser muito difícil tirar desse menino. Porque diferente do Piastri ano passado, a força mental desse menino é impressionante. O Piastri sucumbiu. Quando ele estava muito lá em cima, ele sucumbiu e aí bateu no Baku. Aí começou a dar tudo errado, né? A primeira impressão que eu tive do Antonelli quando ele quebrou, eu não vou lembrar a prova, foram tantas coisas, foi na Áustria que o Russell ganhou, puxa vida. Preciso ver aqui os abandonos, veja lá um abandono dele aqui pra gente. De quem? Do Antonelli. Eu vou até pegar não aqui. Não por culpa dele, hein? Nenhum por culpa dele. Não. Teve um na Espanha, que exatamente foi na Espanha que ele no final quebrou. Tava indo para cima do Hamilton. Isso. Então, a entrevista dele, a tranquilidade, as palavras, como é que eu vou dizer, a fleugma dele, como um menino de 19 anos, depois de ter quebrado... Fleugma de italiano é ótimo, hein? Não é? Não é estranho? Fleugma é de inglês, não é? Lógico. Então o sujeito, 19 anos, italiano, né? A gente que conheceu
pilotos italianos, tipo Andrea De César, já cara que jogava na parede o capacete. Eu fiquei impressionado de ver a tranquilidade das declarações sequenciais desse rapaz. É uma coisa importantíssima, viu? Porque o esporte profissional sempre passa pelo psicológico. Né? Nós vimos isso em todos os esportes, a gente vê isso. Inclusive na Copa a gente viu, hein? Que olha que o que o Messi fez na Copa passou muito pela... Um exemplo do Messi. Isso que é um esporte coletivo. Diferente de um carro desse que é coletivo por causa da equipe, mas você está ali sozinho, que nem um jogo de tênis, você é você, né? Vai dar o último saque ali. Psicológico do jogador de tênis. Mental, o psicológico dele está lá em cima para um menino de 19. Né? Você sabe quem tem essa atitude há já alguns anos, há bastante tempo? Hélio Castro Neves. Sem dúvida. O Elinho é um discípulo do André Ribeiro. Sim, falecido. O André Ribeiro que faleceu. O André era um exemplo. Eu me lembro uma vez que a gente estava em Phoenix, no Arizona, fazendo um treino lá, estava o Cristiano da Mata, Hélio Castro Neves, o Walter Salles, o pessoal da Marlboro Brazilian Team. E o André foi conversar com a garotada na época. A molecada abraçou o modo do André Ribeiro. E o Elinho não largou nunca mais. Você pode ver, ele foi segundo nas 500 milhas de Indianápolis, podia bater um recorde há alguns anos, né? Excepcional. Não, realmente aconteceu. Ele pensa não nele, ele pensa no patrocinador, ele pensa na equipe, ele pensa em tudo e que está envolvido no automobilismo. A equipe dele agora, inclusive, junto com a Mercedes. Ele não pensa só na corrida, no resultado. Claro que ele queria ganhar. Está ali para isso, né? Mas ele pensa muito mais do que isso. Você acompanhou muito a Fórmula Indy? Acompanhei algumas corridas, sim. Mas chegou a pegar uma temporada inteira ou algumas? Não, algumas corridas durante a temporada. Várias corridas durante a temporada. Na época, que anos isso aí? Teve uma época que eram 7 brasileiros. Vou tentar lembrar, hein? Era o Christian, o Raul, o Emerson. Não, o Emerson não. Já tinha parado? Acho que já tinha parado. Eu tô tentando. É muita informação. Tony o Tony. Eu me lembro disso. Gil de Ferran. Foi o ano que o Zanardi já era campeão. 97. Ia ser campeão, 97, alguma coisa assim. 97. Porque eu precisava fazer uma entrevista. 97 foi o Vasser, eu acho, né? O Jimmy Vasser, aquela turma da Ganassi. Eu precisaria consultar. De cabeça eu não lembro. Eu precisaria fazer uma entrevista com o Zanardi. O jornal O Globo me pediu uma entrevista com o Zanardi. E eu não tinha contato com ele. Peguei todos os pilotos brasileiros e falei, fala com o Zanardi que eu quero falar com ele. Fala. E todos falaram. Você lembra onde você estava? Que eu estava em Mid-Ohio. Terra do Bob Rahal, lá, aquela turma. E todos falaram com ele. Aí quando eu encostei nele, ele falou, caramba, como você tem amigo brasileiro, hein? Lógico. Todos, curiosamente, todos pediram para ele me dar entrevista. Legal. E ficamos uns 40 minutos lá conversando e foi uma bela entrevista. Um grande piloto, que levantou a carreira na Índia. Uma das várias que você fez na sua carreira, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Muitas coisas. Muitas. E tudo mais. Olhando aqui, esse ano que teve aquela... que ficou a kart e a IRL, não teve... 96, 97, estava dividido. Estava dividido, porque as 500 milhas de Dianópolis era... 500 milhas juntava tudo porque era da IRL, né? Porque era da família Ruhlmann lá, né? Da turma que organizava as 500 de Indianápolis. E o campeonato ficou dividido, que aí teve a Indy Racing League e a Champ Cars, né? Que eram duas coisas divididas. Né? O cubano lá, dono da pista de Miami lá, esqueci o nome dele. Eu sei que você está falando, também esqueci que era amigo do Emerson aí, que fazia a corrida de rua. É do Donny Homestead que você está falando? Não, tinha Homestead. Porque eu peguei uma corrida de rua em Miami, que tinha 3 tipos de piso diferentes. Isso tinha mesmo. Asfalto, tinha concreto e tinha um piso que era... O Emerson correu também lá de protótipo, você lembra disso? 8-4, que ele correu com protótipo. Também correu naquela corrida de rua. Na rua. O Zanardi foi campeão em 97, 98 e o Jimmy Vasser em 96. Foi quando o Villeneuve... Vamos falar um pouquinho então da Indy, já que nós temos uma máquina aqui. Não, tá aí o carro novo. A única coisa que eu posso dizer... Não, 28. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a Dallara, que é uma empresa italiana, faz o chassi desde 2000. Esse chassi tem 15 anos quase, né? O atual.
Mexeram, colocaram o aeroscreen, lá, até que a Dallara, dos últimos anos, projetou um carro novo que estreia não na temporada que vem, em 28. É esse que está aí. Não é um carro tecnológico absurdo, é aquele carro que leva a bateria, que é praticamente a bateria da Indy, o KERS, com capacitores, né? E o motor igual, e leva a única coisa que está incorporada agora com mais segurança, vamos chamar assim, não é nem segurança, a palavra seria, em termos de incorporar na engenharia do carro, é o aeroscreen, que já não é uma coisa adaptada que nem esse chassi atual, isso é uma adaptação. Aí já está saindo tudo junto, tudo pronto. Então esse é o primeiro desenho. Já testou, esse carro já andou. O Palu já andou com esse carro no Indianapolis. Eu só fico imaginando esse bigode aí, essa aleta lateral aí nos ovais. Mas eu só fico imaginando. Você falou bem, não é essa configuração. O desenho da configuração é outro. Bom. Ele já tem uma base. Isso aí é para o circuito misto, é road course. Não, isso aí é para oval. Isso para raspar na parede. Aqui, né? Esse é o atual. Esse é o atual. O espanhol de novo está voando baixo, né? Nessa corrida de Washington, quando gravamos aqui, que tivemos os 250 anos dos Estados Unidos, sendo comemorado numa corrida quase impossível de acontecer na capital norte-americana, com a bandeira verde dada pelo Donald Trump lá. E não vai ter mais corrida em Washington, foi essa e só. Que foi a comemoração. Justamente foi aquele foi pior, só deu zebra, né? Choveu loira, caiu um gorila na cabeça dele, como dizia o Edgar Melo Filho. Porque ele bateu, teve problema, rodou e abandonou. Quebrou as pessoas, abandonou. E aí o que aconteceu? Ganhou o seu principal rival, Kyle Kirkwood. Não deve ser suficiente para o Kirkwood da Andretti ser campeão, porque faltam agora as duas provas de Milwaukee e Laguna Seca. E uma rodada dupla. Laguna Seca é uma incógnita sempre, né? Com aquele corkscrew. Ali é uma Laguna Seca. A pior, a grande ultrapassagem da Indy foi do Zanardi ali, inclusive. Foi ali no... Nós temos aí agora as duas provas de Milwaukee em 29 de agosto e Laguna Seca 6 de setembro. A Indy acaba logo. E no momento o Palu lidera, né? O Palu está liderando o campeonato aí com pegar o total 553 a 462. O número de pontos lá é totalmente diferente. É diferente. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas é uma distância muito grande mesmo assim. Ele precisa de muito pouco em Milwaukee por uma vitória em Milwaukee já coloca ele praticamente campeão. Então, na rodada dupla. Agora, o que ele não pode é quebrar as três e o cara ganhar as três. Aí é um problemão. Mas ele quase nunca erra. E ele justamente foi errar na classificação do Canadá, onde ele bateu, depois de 30 corridas sem bater, sem deixar de largar entre os 10, largou em 11º, em marca. E agora, essa corrida de Washington, ele foi mal na corrida, mas fez a pole. Foi mal durante a corrida. E aí o Kirkwood venceu. Mas eu não acredito que tenha que reverta, não. Vocês acreditam que a Indy está se aproximando da Fórmula 1 ainda está muito bem longe? São características diferentes. São coisas totalmente diferentes. Sempre uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continua assim. Não é que isso é monoposto. São carro de rodas abertas, né? Monoposto. Mas em termos de atração, de interesse, que eu falo. O interesse mundial não chega nem perto da Fórmula 1. Mas o dos Estados Unidos... E tem as 500 milhas de Indianápolis. Aí é interesse mundial. Ali é os 500 milhas. É o que dá o glamour para a categoria, né? 500 milhas, Mônaco. 500 milhas que são provas, né? 24 horas de Le Mans, 500 milhas, Mônaco. São as três Daytona. São as três principais, né? Mônaco, que é uma... Todo que nem a Superbike e a MotoGP, né? A Superbike seria a Fórmula Indy, a MotoGP é a categoria de produção. O interessante da Indy é que eles conseguiram criar um carro que eu acho muito legal do ponto de vista de corrida. Tecnologicamente não é tão legal. Sim. E as pistas, eu adoro essas pistas de muro perto, com asfalto ondulado, com buraco bueiro. É guerra. Não, é tiroteio. Raiz, né? Bicho atravessando a pista. Tiroteio. Tá aparecendo nas ruas da região tem um aqui, jornalista, aquela qualidade. Tem um jornalista italiano que diz o seguinte, que na Fórmula 1, para lembrar dos cavaleiros andantes, aqueles de capa bonita, andando na Europa, com aqueles cavalos brancos. E na Índia é o cowboy, com aquela roupa velha surrada, com aquele cigarro, sabe como é que é? É aquilo. Eles são muito mais pé no chão e eles andam, passam por cima do que for aí. Mas sempre foram. Sempre foram. A Fórmula Indy tem essa característica. O automobilismo americano tem essa característica, NASCAR, né? De ser mais menos gastão.
Menos gastão menos também. Gastão. Isso é mais importante. E eles têm muita categoria, né? Impressionante, né? Tem coisa No interior Nossa, dos Estados Unidos, Aquela pista de terra. os dirt tracks, os dirt carro, de gelo, pista de tudo quanto é coisa. É carro pra lá, é A carro com pneu cidadezinha de 2 pequena metros. assim, tem um oval de 500 metros, os caras ficam lá fazendo terra, iluminado, né? É impressionante, né? Até aí a classificação aí. Por favor, tenha bondade. Nossa. Alex Palou, o Taylor Kirkwood, A Christian... vitória da Indy dá quantos pontos? De cabeça agora, Não só lembro, pegando não aqui sei. exato, porque dá pole da pontuação, melhor volta da É porque pontuação. ele... É enrolado, sabe? Will Power, olha, em 10º lugar, hein? Esse que está O cada Will dia Power. mais. Está Neil cada dia Garden em mais. sexto. O vencedor ganha 50, para a gente deixar claro. 50. 40 o segundo colocado, 35 o terceiro, 32 A o regularidade quarto, é importante 30 na o Fórmula quinto. Indy, né? Vai reduzindo de 5 em 5 até a 50, 25ª posição. Um ponto pela pole, exceção a Indy 500, e por liderar ao menos uma volta, também ganha 2 pontos extras. Então é muito confusa a classificação. Você às vezes liderando também ganha, você às vezes fazendo... Às vezes não, certamente ganha. Se deu bem na Indy, né? Se deu muito Foi bem. campeão, Outro mas que saiu ele, da cara, Fórmula 1 achou seu caminho. Rosenquist também, que ficou pelos Estados Unidos. McLaughlin, que veio da V8 australiana, o neozelandês, Sim. que era da V8 Não foi Austrália. ele que ganhou a primeira... Chegou na Fórmula 1 já ganhando a primeira corrida? Ele ganhou uma corrida, sim. Acho na, que foi a na primeira estreia, que ele né? participou na estreia. Ele ganhou. O que eu sei é que esse espanhol, o Alex Palou, é um piloto que eu não me canso de dizer que era um piloto para a Fórmula 1. E o Zac Brown prometeu para ele que ele ia para a Fórmula 1. Ele E deu seria aquela no lugar confusão. do Piastri. E aí, quando ele viu que ele ia fazer as temporadas de Indy e não ia levar ele para lá, ele não correu pela McLaren, Indy, hoje liderada pelo Tony Kanaan, chefe é o Zac Brown, e foi processado, que chegaram a um acordo trabalhista, contrato. Ele teve que pagar, né? Pagaram menos, né? O Chip Ganassi pagou de gosto, porque ele ganha a corrida pra caramba, ele vai pro 5º título. Ele se paga, então, ele se tudo paga. bem, ele se paga. Então ele continuou na Ganassi, porque a mudança dele há alguns anos, que não aconteceu, mas que seria para a McLaren de contrato assinado que ele tinha, era para ir para a Fórmula 1, porque ele teria toda a condição de andar de Fórmula 1. Voltando à Fórmula 1, o grid das próximas temporadas já está se definindo com a renovação aí de Sainz, Verstappen... Albon, Sainz e Albon na Williams. Fecharam já. Sainz já assinou, Verstappen já assinou. Assinou, Verstappen assinou. Olha esse criança. Esse Esse aí eu acho que rapaz vai aí. dançar, né? Esteban Ocon. Ele tá na boca do gol para perder a vaga pro Leonardo Fornaroli, que é o Olha aqui. campeão da 3 e da Vai 2. rodar? Vai rodar? Piloto de testa McLaren, acho que vai. E rodar. também o nosso Rafa Câmara, que eu acho uma situação mais difícil. O atual piloto da Fórmula 2 eu acho difícil. O nome mais cotado é o Fornaroli, até porque a Ferrari... Apesar que o Câmara é piloto da Academia Ferrari, que fique claro. Mas o nome mais cotado é o do Leonardo Fornaroli. Eu acho que vai rodar. Aí o Albon e o Sainz, porque realmente, eu vou dizer um negócio Cara, para o vocês. que o Sainz fez nessa corrida? Eu Jogou não o sei. Albon foi o Já Sainz que a que fez a gente não besteira, está na né? Espanha, Jogou pra fora o Albon. Tu viu, Carlão? No final da, Jogou, no final da e corrida. desculpa. Da Já- mesma equipe. E foi punido também. Foi né? punido. Foi punido, mas estava em último. 10 segundos pra quem tá em E último. disse que aceitou a punição porque ele errou mesmo. Eu acho o Sainz um piloto mediano, desculpa aí. É. eu não- Um piloto mediano. Se o programa for para Barcelona, como é que se fala? Não, Peça o negócio dele é desculpa ao- Madrid. Madrid. Ele Madrid, ele é até madrilenho. brinco que ele vai ser presidente do Real Ele é Madrid. madrilenho. Perdão. Perdão, mas não dá. Eu na Ferrari já queria que ele madrilenho saísse. fanático. Não seguiu os passos do papai? Aí o Verstappen assinando ao lado do Laurent O Mekies. maior contrato da história da Fórmula 1, né? Porque De valores. salário, acho que é. De salário É. fixo, acho que é uns 75 milhões de dólares por ano. É. Gabriel Bortoleto até 2030 na O Gabriel Audi. tá firme. O Gabriel Milton, tá que firme. acompanhou muito aquela época do Ayrton Senna, em 93, quando ele ganhava um milhão por corrida. de dólares. Era $1 milhão era um por corrida. dinheiro do outro mundo, né? $1 milhão por corrida. Por corrida. 16 corridas, ganhou 16 milhões de dólares. Hoje, 16 milhões ganha o Sainz aí, ganha... O Verstappen ganha 75. Colapinto. É, verdade. Né? Mas você lembra, Milton? importante Caramba, que lembrar. ele falou pro Ronaldo, não, vai me pagar $1 milhão por corrida. E aceitou. E vou ver se ainda vou fazer todas as corridas. Né? O Porque Ron Dennis ele falou. estava desgostoso com o motor, que era o Ford. Ele Não era nem o Ford oficial, né? Ele queria ir para a Williams, né? Queria já Como desde aquela qualquer ocasião. piloto Lógico. daquela época queria a Williams, né? Aí Pô, então cara, ela... vamos aproveitar o Milton aqui Claro. e vamos falar das histórias dele aqui, É pô. isso que eu ia falar. Que a gente está Na sempre história. junto, essa Na época personalidade. que ele foi entrevistar o Senna, inclusive tá até a namorada lá presente. Você estava em qual jornal nessa época? No Globo. No Tava Globo. no jornal O Globo. Pra vocês terem uma ideia, a importância do Ayrton para o jornal O Globo era a mesma do presidente da República.
nenhuma comparação, Sim, mas a sim. importância jornalística dele era a mesma. Eu não acompanhava, quem acompanhava na Europa era o Celso Itiberê, que era o nosso correspondente lá em Milão. Fazia a Rádio Globo também. Né? Sim, o Celso morava em Milão e acompanhava a Fórmula 1 inteira lá. Né? E ele acompanhava o Ayrton lá. Quando o Ayrton saía de onde ele estivesse, alguém aqui no Rio falava, ele está em São Paulo. Vai na casa dele. Eu não ia na casa dele, porque ele morava lá na Serra da Cantareira, lá. Era um lugar que não tinha nada em volta, não tinha coisa nenhuma, era muito complicado. Aí eu ligava para os meus amigos, para minhas fontes, no escritório dele, onde ele está? Ah, ele está lá, ele está aqui, ele vai cortar o cabelo. Aliás, história de cortar o cabelo, eu tenho umas histórias aí que eu tinha uma pessoa que me dava informação que ele ia cortar o cabelo. Para vocês terem uma ideia, não é igual o que se chama de jornalismo hoje. A gente estava atrás de um cara que era o tricampeão mundial de Fórmula 1, era o cara mais conhecido do mundo na época. Maior ídolo brasileiro e um dos maiores do mundo. Então o Ayrton ia cortar o cabelo. Ele tinha um cabeleireiro, um barbeiro, não sei como é que se chama isso, uma pessoa que cortava o cabelo dele. Hoje em dia tem um monte de nome esquisito, né? E era curioso, porque era ali nos Jardins e tinha, ele lavava a cabeça, os cabeleireiros lavavam o cabelo próximo de um vidro, de uma janela. Vixe, todo mundo ali. E a gente sabia, não, todo mundo não, só ia quem sabia que ele estava lá. E essa minha fonte bancava e eu chegava lá e ele estava lá. Eu não entrava lá. Mas o fotógrafo de longe fazia a foto dele e a gente anunciava, sabe? E meu relacionamento bom com o Leonardo, o irmão dele, com o Milton, o pai dele, que morreu recentemente, né? Era importantíssimo porque... Teu xará, Milton, teu xará. Ele me levou, se um dia a gente tiver oportunidade eu conto, para conhecer a fazenda lá em Tatuí. Né? E a gente tinha esses caminhos. Sim. Assim como eu acho que a mais importante entrevista minha com a Ayrton foi a que eu fiz lá em Angra dos Reis, na casa dele, que ele não abria para ninguém. Ele comprou do Braguinha, né? Ele não abria, mas em situação nenhuma. Forte Apache dele, era o santuário. O pessoal ficava... se isolava. Existe ainda um tipo de uma ilha de pedras, assim, lá perto da casa dele, e os jornalistas ficavam ali, para ver se ele aparecia qualquer coisa, fotógrafo ali, e depois ele falou, é lá que seus amigos ficam, né? E eu consegui, através do Leonardo, marcar uma entrevista com ele. Foi um privilégio, deu um trabalho miserável. E foi naquela época que ele estava negociando com o Ron Dennis? Isso. Foi de 92 para 93? Foi 92, 93, se eu não me engano. Começo de 93. Eu tenho essa entrevista no jornal, né? Poxa. Eu precisaria ver a data, mas eu acho que foi 93. É interessante a gente pegar essa entrevista, hein? Eu tenho ela. Até ler ela. E eu já não sabia mais o que perguntar para o Ayrton. Eu tinha falado tanto com ele? Pô, estava esgotado. Eu passei pela redação do Globo. Peguei a faxineira, peguei a moça da recepção, peguei a que trabalhava no café, peguei um pessoal Outros pontos de vista. Eu falei, deixa eu ver se eu... e me deram algumas perguntas e eu usei. Fiquei 4 horas com ele. Eu e ele sentados assim, a casa dele em Angra. Sem fotógrafo. Ele falou, o Léo falou para ele, eu não falei direto com ele antes, né? O Léo falou, ele está chegando amanhã, hoje, amanhã, ele falou, ele recebe, ele me ligou, eram umas 11 da noite, da quinta-feira. Ele falou, o Ayrton vai estar te esperando amanhã, 11 da manhã, lá em Angra. Angra não dá para ir de avião. Pegar o carro e sair fora. Pegamos o carro e saímos daqui. 6 da manhã pegamos o carro, chegamos lá e tal. E deu certo, mas eu perdi a sua pergunta. Sem fotógrafo. Sem fotógrafo. Ele falou, não vai por fotógrafo. O jornal falou, leva fotógrafo. Eu levei, chegou lá, ele falou, pô, eu não falei que não queria. Falei, você não quer? Ele falou, não. Ele falou, fica lá na porta. Ele veio passear. Ele veio passear. Fica lá na porta. 4 horas de entrevista com ele. Fotógrafo dormindo no carro. Não, o motorista do carro era um senhor, o seu Chico. Ele foi sair do carro, o Ayrton tinha uma cachorra lá preta.
A cachorra invocou com o seu Chico, queria morder ele. E ele falou, vou ficar aqui no carro. Ficou sentadinho lá no carro o tempo todo, fechado. Mas eu e o Ayrton, sentados num banco, na parte coberta do... Porque é assim, tem uma piscina coberta aqui atrás, tem um deck de 1,5 m, 2 metros, nem é isso, e a praia. A praia é uma praia como se fosse uma praia particular. E naquela época ele namorava com a Adriane, né? Foi lá. Foi. E a Adriane estava ali, ela veio, falou com a gente, daí depois foi tomar sol. Talvez tenha sido um ano antes do falecimento dele. Foi pouco antes do começar o campeonato de 93. Mais ou menos isso. Estava no final das férias lá de 93. Isso. Eu não me lembro, de verdade. São coisas que faz 30 anos. Porque eu acho que você me comentou que ele era nesse negócio que ele estava com o Ron Dennis, não estava indo naquela... Nessa época que ele era corrida de $1 milhão. Nessa época que ele tirava umas férias longas, né? Ele não fazia muito teste, ficava... Não, mas não era férias. Não era. Foi uma das vindas dele para o Brasil. Tá. Depois de uma corrida, ele veio para o Brasil, por isso que o Léo conseguiu encaixar para mim essa entrevista. Você era muito reservado, né? Ele era tímido. Tímido. Ele não era assim reservado, ele era tímido. O Ayrton, quando ele chegava no aeroporto, um bando de jornal, parecia um enxame de abelha, né? Todo mundo. A gente ficava esperando ele, quando ele saía, a turma vai. Ele encostava numa parede. Aí não tinha mais para onde ir. Aí ele parava. Você conheceu ele, Milton, quando? Assim, a primeira vez que você viu o Ayrton Senna, em que ano? Ele estava na Fórmula 1 já? Não, foi na década de 80, 70 e... Caramba. 80, no kart. Começo dos anos 80, que o Charles Mazanasco, que já morreu também, era o assessor dele, levava ele nas redações para divulgar dá uma força pro garoto aqui. Já estava na Inglaterra, então, na Fórmula Ford? Ou estava aqui ainda? Tava na Inglaterra já. Ele vinha para cá para tentar o patrocínio. Ele vinha para buscar... Ele fez Fórmula 1600, 2000 e Fórmula 3. Fórmula 3. 3 anos de Inglaterra. E o Charles levava ele nas redações. Eu estava no Diário Popular nessa época, no extinto Diário Popular. E eu estava lá e o Charles levava ele lá de vez em quando. Grande diário. Molequinho, magrinho. E o Botelho, o Armando Botelho lá, que era o assessor dele lá. Que era amigo do pai dele, que o pai dele pôs para... mas não era... talvez fosse assessor para contratos, para outras coisas assim, mas não era um assessor assim, né? Certo, de empresa, certo. Que é aquele que morreu muito novo, né? Era um amigão do pai dele, que o pai dele falou, bom, não tenho como ficar junto com ele, pôs o cara para... ele viajava, morava com advogado. O Ayrton morava com ele, ele morava com ele. Milton, e depois na Fórmula 1, já em 84, teve contato com ele, na Toleman? Sim. Já foi tendo sempre? Nas entrevistas era... Sempre. Você sempre foi do automobilismo na tua... Fez várias coisas. Não. Eu abomino essa expressão jornalista esportivo. Entendi. Eu não sou jornalista esportivo. Fica só... Eu sou jornalista. Certo. Se você me mandar escrever como escrevi sobre a orquestra, o maestro da Orquestra Sinfônica de Nova York, uma vez foi para São Paulo e os caras me mandaram lá. Falei, mas eu não entendo nada de música. Não sei quantas notas musicais tem não sei nada. Não sei. Não, mas vai lá. Fui lá e entrevistei o cara. E aprendeu, né? Deu uma lida antes. Sabe, outro negócio de música, o Wynton Marsalis, aquele trompetista. Perfeito. Eu não entendo nada. Os caras me mandaram umas perguntas e... Mas como é que você foi para essa linha do automobilismo? Como é que aconteceu de você ter tido essa... Meio que naturalmente. Você conhece um, você conhece outro. Por assessoria, né? Também também assessoria, né? Você vai conhecendo aqui, aí você tem contato com o piloto, você tem contato com... Eu estava brincando com o Tony, que eu fiz uma entrevista maravilhosa uma vez com a Dona Maria, né? Ana Maria Wojciechowski. A avó do Emerson. Era russa? A avó do Emerson. Foi em 90 não sei o que lá. Divertidíssima. Ela falou, como é que é o nome daquele menino lá? Aquele menino que não... ela falando, né? Que eu não sei, ele não sabe guiar direito. O Rubinho. Então já tinha o Emerson aposentado e estava já o Rubinho na Fórmula 1. Essa avó do Emerson faleceu com mais de 100 anos. Olha só. Foi e com os outros pilotos? A gente está falando do Ayrton Senna, né? Mas você teve contato com o Piquet, Sim. Em 2002, Piquet, você falou do Piquet, eu me lembrei. Em 2002, o Nelson fez 50 anos.
E eu era assessor de imprensa da Fórmula 3 Sul-Americana, e o Carlos Coll, que era o organizador, armou de levar todas as mulheres, as ex-mulheres dele, a atual. Do Piquet? E os filhos. Pô, só de ex-mulher. Só umas 7. Teve que lotar um avião. Fretou um voo, né? Não, mas ele levou lá em Fortaleza. Eu me lembro bem. Fizemos. O Sérgio Sanderson, né, fotógrafo da época, fez a foto da família toda lá, menos uma, a Caterine, aquela belga que morava com ele no iate. Loira. Acabou não indo. Não sei porquê. Ele teve filho com ela? Acho que não. Não sei se ele teve. Acho que ele teve um filho com a mãe do Nelsinho e do coisa. Na época que ele já estava com a. Sim, ele teve um flashback com ela. Com a Silvia e fez mais a última filha, a Júlia, acho. Silvia Tasman, que é a mãe do Nelsinho e da que Kelly, é a mãe da Kelly Piquet. E da Júlia. E virou o programa do Nelson Rubens agora. Fofocas. Mas é o seguinte, ele teve tanta ex-mulher, o Milton falou bem, que dá para lotar um micro-ônibus. Me lembrou do rei Davi. Aumento, mas Vocês conhecem a história do rei Davi? Não. O maior rei da história de Israel, sei. Né? Talvez... Ele teve 17 mulheres e fora os relacionamentos com as chamadas concubinas na época. Os penduricalhos. Né? Que não se... Ele teve incontáveis filhos. É mais ou menos o Nelson. Ele só não pilotava, mas é igual o Nelson Piquet. Antes de terminar, eu quero... tem um assunto importante. O guia da Stock Car. Essa é a Bíblia, Milton, a Bíblia. Uma das obras aí do Milton. A Bíblia. Fala um pouquinho dessa Bíblia aqui que relata... A edição de 22, né? De 79 a 2001. O que temos 21. nessa Bíblia? 21. Até 21. 2021. O guia da Stock Car foi uma ideia que surgiu quando eu era assessor da Stock, em 2003. Nós estávamos em... um fato curioso. Eu estava em Londrina, na sala de imprensa entrou uma pessoa lá, que eu não vou dizer o nome agora por uma questão de respeito só, falou, eu corri na Stock Car. A sala de imprensa ficou muda, porque ninguém tinha informação nenhuma se alguém tinha corrido ou não. Era a palavra dele. Aí eu estava com o José Eduardo Martins, trabalhávamos juntos na Stock, e ele falou, pô, Milton, quem não consegue fazer isso? Compilar esses dados aí, né? Aí o Zé Eduardo acabou não participando diretamente comigo nisso, mas foram 7 anos recolhendo material, garimpando material, entrando em arquivo morto, um monte de papel empoeirado, papel podre, comido na CBA? Não, CBA não tem nada. Tem nada. CBA não tem nada. Esse é um maior absurdo. Deveria ter, nem mas não a Federação Paulista. Também não a tem. Federação Paulista não tem. Tá tudo aqui. Porque, sabe por quê? Porque a Federação Paulista, você tem um motivo. Na CBA me contaram que jogaram fora. Não sei se é verdade. Mas a Federação Paulista, uma vez, invadiram a Federação Paulista. Lembro disso. E vandalizaram. Jogou tudo lá e teria urinado em cima de todas as coisas. Coisa de bandido, né? Vandalizaram a Federação Paulista de Automobilismo. E os caras jogaram fora os resultados de todas as corridas da Stock em Interlagos. Foi uma coisa absurda. Mas foram 7 anos garimpando, garimpei, até que saiu em 2014, 15, 16, 17. 15 saiu a primeira edição, 16, 17 foram mais 3 que foram patrocinadas pela Shell. E depois teve esse buraco, porque eu não sei vender nada para ninguém. Absolutamente nada. Não sei como é isso, que eu trabalhei em rádio e a gente tinha que vender, era duro. Eu não sei. Eu sei como é. Eu ia morrer de fome. E aí, nesse 2021, o Alain Magalhães, que é um jornalista que sabe vender, conseguiu viabilizar pelo BRB e a gente publicou isso aqui. Eu gostaria de ter publicado mais, mas os meus dados estão lá na minha casa atualizadíssimos, até a última corrida da Stock.
Então, eu tenho o privilégio o privilégio de ter esse exemplar aí e tá junto dos guias da Fórmula 1. Eu também. E de vez em quando eu fico lá, já fiquei lá vendo, deixa eu ver aqui, em 2000 lá, aquela época que o Cacá Bueno ganhou muito, né? Isso. Fiquei olhando, deixa eu ver lá, muito interessante. É muito legal de ver. E nada como o papel, né? É diferente de recheado de fotos, tá bem bacana, bem diferente de tela de computador. O papel, né? Eu sou ainda eu também. Da geração e você abre o papel na mão, né? Então, esse guia aqui, combinei com o Milton, né? Tá feito? Tá feito. Então, esse guia aqui eu vou sortear no programa, nós vamos bolar, não tá bolado ainda. E para comprar esse livro tá hoje, esgotado, Milton, né? como é que faz? Está na internet ou é no... Não, já parou a venda dele? Já parou. Eu tenho em casa, acho que uns 20 exemplares ainda. Tá. Alguma coisa dá assim. o teu contato, se quiser. A gente vai alinhavar isso aí. Alguém tiver interesse, a gente põe no... Esse aqui vai ser sorteado. Instagram, vamos pôr, do Milton que ele tem ainda. Poxa, que legal. E esse vamos sortear, vamos bolar com o nosso diretor aqui. Poxa, que legal, hein? E o Carlão também opinando. Aí a gente vai sortear no programa AutoGP. Uma maneira ainda, vamos ver como, por e-mail, por curtidas no YouTube. Vamos bolar. Vamos aproveitar aqui, então, pegar já um autógrafo do autor. O Milton autografa e ele será sorteado no AutoGP. Vamos lá, Milton. Tá? Acho que está até marcado. E eu tinha combinado com o Milton aí fora sortear esse aí, a gente depois faz quem quiser comprar, entra em contato com o Milton. A gente pode bolar, também coloca lá depois. Sem destinatário, mas um abraço. Um abraço ao Felizardo, que ganhou. Fechou. Que bacana, hein? Que bacana. Eu sei que tá acabando aí, que você que é o comandante, mas eu acho que a gente tem que fazer um programa com o Milton, com o Tony, só das histórias do Milton, pô. Não dá pra falar nem de Fórmula 1. Não, hoje só foi um... Não dá tempo, pô. Um aperitivo. Um aperitivo. Foi a análise. Nos dá a honra de mais uma visita. Mas que legal, Milton. Muito obrigado pela presença. Poxa, eu sei disso. São 40 anos de jornalismo. E também de jornalismo fora a Fórmula 1. De história de... Jornalismo Futebol Clube. Jornalismo Futebol Clube. É que o nosso podcast gosta da velocidade, né? Mas a história aí é de tudo, né? Milton, muito obrigado mais uma vez em revê-lo. Saúde e sucesso. Muito obrigado por esse privilégio de voltar a participar do programa. É uma grande honra para mim. Tony Vasconcelos, nos encontramos no Momento Velocidade. Sim, senhor. Agradecer ao Milton, a honra é nossa, viu, Milton? E fique ligado, você que está ligado no AutoGP, que esse livro com a história da Stock Car Brasil completa, de 79 a 2021, será sorteado no AutoGP brevemente, tá? Obrigado, viu, Blanco? Pela sua direção. Obrigadíssimo, Blanco. E a você, graxa, viu? Palmeiras destruiu o Vasco. Vocês só empurram os outros para baixo. Obrigado a quem nos acompanhou. Um abraço, viu? Muito obrigado. E uma honra aqui, o Milton. Muito obrigado, Milton, pela presença aqui. Nos honra muito a sua presença. Obrigado, Tony, meu parceiro, e Carlão pelo comando aí do podcast. Eu que agradeço, para mim é uma honra, é um aprendizado sempre com vocês. Eu quero agradecer também imensamente a Blanco Pneus, há 46 anos cuidando bem do seu carro, e a Colorado Concept, a sua loja premium de motos e carros da Baixada Santista. Não se esqueça, nosso YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Sábado, 7 da noite, temos o AutoGP, na Santa Cecília TV, com Momento Velocidade, com Tony Vasconcelos e muito mais. Domingo, representação às 9 da noite. E eu tô te esperando. Até o próximo episódio, hein? Obrigado.